José, que está trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Amém? O pastor José já tem caminhado aqui conosco no tempo, né? E hoje ele está nessa incumbência de trazer a preciosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos, amém? Feche seus olhos, estende suas mãos para o século do Senhor. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade nessa noite. O Senhor trazer o teu servo aqui neste lugar, ó Deus, para trazer a tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida dele. Unja ele, Senhor, com bálsamo, com óleo. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades. Que cada um de nós, Senhor, possamos estar preparados para ouvir a tua voz nessa noite. Usa o teu servo, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Continue abençoando. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, salve os amados com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria para mim estar aqui, amados, e creio que é motivo de alegria para você também estar aqui nessa noite para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque a certeza absoluta que o Santo Espírito de Deus se faz presente neste lugar. Não é o pastor Domingos que te afirma isso, mas a palavra do nosso Deus que afirma, porque diz assim a palavra, que onde estiver dois ou três, invocando o santo nome do Senhor, ali ele se faz presente. Portanto, o Espírito de Deus se faz presente neste lugar, para fazer algo tremendo na minha vida e na sua vida. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de estar aqui nesse altar. Eu quero agradecer também o pastor dessa igreja, agradecer a pastora também que nos convidou, Joelma, e eu creio que eu vou desaparecer nesse momento, mas o Senhor vai agir, cantar na minha vida e através da minha vida há de abençoar cada um que aqui está, cada família que é representada. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Abra primeiramente a palavra do nosso Deus, amados, no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 36. Já foi falado aqui, cantado, né, sobre Jesus. Eu quero dizer para os amados que eu sou apaixonado por Jesus. Quando eu estou falando, amado, de cada 10 palavras, é perigoso sair 5 palavras tem a ver com Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Não existe ninguém mais maravilhoso do que Jesus. E o Santo Espírito de Jesus se faz presente neste lugar. Aleluia. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga comigo em nome de Jesus: eu sou livre. Eu sou livre. E em nome de Jesus, é assim que eu quero continuar, porque estarei sempre buscando o Senhor. Amém? Então, amados, é motivo de alegria estar aqui nessa noite. Eu sou pequenininho, pequeno, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que é na minha vida, esse é grande. Ele pode fazer algo pela minha vida e por você. O pastor Domingo nada pode fazer por você, amados, mas Jesus pode fazer algo grandioso, e eu creio que isso já está acontecendo no nosso meio, já está acontecendo neste lugar, porque onde Jesus está, onde o Espírito Santo de Deus está, começa a manifestar maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Então, amados, sem mais delongas, eu quero convidar os amados a ver a palavra de Deus lá no livro de Marcos. Hoje
é dia de libertação, é dia de cura, é dia de maravilhas da parte de Deus. Marcos, capítulo de número 5. Diga comigo, eu sou um milagre. E pode ter certeza que você é o milagre de Deus, irmãos. Porque esse que vos fala aqui é o milagre de Deus. Por isso eu sei que Deus, Ele é fiel. Mesmo o diabo não querendo, amado, quando Deus quer, Ele faz a palavra inferno para te dar o quê? Para te abençoar, para te dar salvação, para te dar vida eterna. Então esse que vos fala tem essa experiência com Deus. Um dia que Deus permitir, estarei contando meu testemunho para os amados. É um testemunho grandioso. Através do meu testemunho, muitas almas já renderam aos pés do Senhor. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o nosso Deus é um Deus fiel. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do nosso Deus. Marcos capítulo 5, verso 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Algumas traduções dizem Gadarenos. Então, 2 Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ele nem podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando por ele nos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava-lhe pelo monte uma grande manada de porcos, e o espírito imundo e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu um povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Então, amados, esse texto é bastante conhecido dos amados, dos irmãos, mas cada vez que nós vamos ministrar uma palavra, seja ela aquela que a gente já viu ou não, Deus, Ele nos fala, Deus, Ele nos ensina, e nessa noite não é diferente. Nessa noite o Senhor quer nos ensinar algo aqui, quer ensinar eu e você. Deus, Ele quer nos dar um discernimento de espírito. Deus, nessa noite, Ele quer dar visão para mim e para você, uma visão muito além daquilo que possamos imaginar, porque Deus vai nos permitir enxergar com os seus olhos. E quando a gente enxerga com os olhos de Deus, a gente enxerga de forma diferente. Amém?
Eu quero falar dos amados quando os irmãos da minha mão prender, no Evangelho do Pai, que senão que está repreendido em nome de Jesus, mas o Senhor usa dessa maneira. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta aqui no lugar, quando o Espírito de Deus se manifesta na minha vida, Ele me usa dessa maneira. A minha mão começa a tremer, porque é o Espírito de Deus na minha vida, eu creio que na sua também. Amém? Então aqui, amado, nós vemos aqui Jesus e seus discípulos, antes de chegar nessa cidade, eles atravessaram o quê? Mar. Atravessaram o mar. Esse mar estava calmo? Estava tranquilo? Não. Esse mar estava furioso. E ali, Jesus estava dormindo. Muitas vezes a gente se apavora, muitas vezes a gente fica ali, fala, eu vou morrer. Mas eu quero te dizer, amado, eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas a única coisa que eu tenho certeza é que a última palavra é do Senhor. Pode o médico desenhar você, pode alguém falar, não tem mais jeito, você vai morrer, como um dia falaram, você vai morrer, não precisa dar banho em você, porque você é uma criança que está o quê? Está toda quebrada, aos olhos humanos não vai viver, mas a minha mãe não tem uma prazer, a gente fala, vai viver, porque a palavra reglada do teu nome, Pai, e aqui estou eu, amado. Glória a Deus. E eu quero ver que aqui tem pessoas igual, tem pessoas também que têm esse testemunho, que um dia o médico desenganou, um dia alguém falou, não tem jeito, mas Jesus falou, tem jeito, porque o meu servo, porque a minha serva, eu vou usar ele na face da terra, eu vou usar ela na face da terra. E você pode ter certeza, você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Aleluia. Continua na palavra. Então Jesus chegou ali naquela cidade. Aquela cidade, eu creio que era Gadara, né? Gadara, a cidade dos Gerasenos ou dos Gadarenos. E logo aquele homem, tinha um homem ali, que ele amado e ninguém conseguia o quê? Fazer algo por ele. Até tentavam, humanamente falando, pegavam ele lá no sepulcro, pegavam ele nos montes, porque ele andava no sepulcro, dormia no sepulcro. Eu com certeza esse homem tinha uma casa, esse homem tinha uma família, mas ele não estava dentro da sua casa, ele não estava junto com a sua família, ele estava o quê? Vagando pelo mundo ali, por aquela cidade, pelos montes, e ele estava onde? Dormindo e morando nos sepulcros. Será que esse cemitério é cheiroso? Eu tenho certeza que não. Porque ali, amado, está ali pessoas que morreram, estão em decomposição. Ali tem muitas bactérias. Eu creio que ali é um lugar tenebroso. E aquele homem tinha o quê? Que viver ali naquele lugar. Aquele homem pegava pedras, eu creio, e feria a ele mesmo. Feria a ele mesmo. Talvez ele nem sentia dores, mas, resumindo, ele vivia uma vida abençoada? Não. Ele vivia uma vida infeliz. Ele vivia uma vida terrível. Por que, amados? Porque ele não conhecia Jesus. Aqui já foi falado de um homem chamado Zaqueu também. É um homem que tinha grande vontade de conhecer Jesus. Os irmãos conhecem a história. Quando conheceu Jesus, a vida dele nunca mais foi igual. E uma vez que conhecemos Jesus, amados, e continuamos na perseverança, continuamos a buscar o Senhor, pedindo a Deus que nos dê o discernimento da sua palavra, pedindo a Deus que nos dê a orientação, e se nós devemos obedecer ao Senhor, então nós vamos continuar o quê? Trilhando nos caminhos do Senhor que são retos. Glória a Deus. Amém? Continuando em nome de Jesus. Aqui diz assim, amados: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Então ainda tem gente no nosso mundo aqui, amados, que vivemos, na verdade não é nosso mundo, porque o nosso mundo não é esse. Nós estamos provisoriamente aqui para fazer a diferença na terra, porque a nossa pátria é celestial.
Mas tem gente que ainda não acredita que o demônio de fato ele existe e é real. Como tem gente que também não acredita no Deus vivo, todo-poderoso. Eu já vi amado um homem endemoniado pegar um banco de madeira maciça e tentar arrancar lasca, pedaços, com a força sobrenatural que 10 homens não conseguiam segurá-lo. E ainda tem gente achando que o diabo está de brincadeira. Ele não estava. Ele sabe que a volta de Jesus está próxima. Então ele está fazendo de tudo para tirar as pessoas da presença de Deus. Mas eu creio que esse homem ele não conhecia Jesus, mas certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando alguém certamente falou, Jesus está descendo ali com seus discípulos. Eu creio que naquele momento de lucidez, ele saiu de uma carreira gigantesca, correu bastante e chegou e se prostrou aos pés de Jesus. Foi aquele homem que se prostrou aos pés de Jesus. Muita gente vai falar, foi Satanás, foi a legião que se prostrou aos pés de Jesus. Eles podem também prostrar aos pés de Jesus, porque eles reconhecem que só o Senhor é Deus. Eles reconhecem que Jesus é o Todo-Poderoso. Eles são submissos ao Senhor. Mas eu creio que na verdade, naquele momento de lucidez, aquele homem ficou sabendo que Jesus estava chegando. Ele falou, essa é a minha oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade, porque Jesus já me falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva e que Ele dá vida eterna. E eu quero essa vida para mim, uma vida diferente. Oi, calabassu, cantarabadaias, oh Deus, poder de glórias. Aqui essa igreja tem algo tremendo, amados. Glória a Deus. Não dá para agradar você que estou falando isso, não. Aqui a gente sente a presença do Espírito Santo. E é gostoso você sentir a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados, veja bem aqui, ó. Algo que o Senhor quer me ensinar para mim e para você. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu creio que naquele momento de lucidez, ele se prostrou aos pés de Jesus, mas imediatamente Satanás, que tomou conta da vida daquele homem, se manifestou e não queria ter a presença de Jesus, porque a presença de Jesus atormenta Satanás e toda e qualquer legião, porque Jesus é o príncipe da paz. Então ele atormenta sim aquele que não faz parte do Senhor, aquele que não está seguindo ali no caminho reto, que é o caminho de Deus. Então as trevas, amado, ela começa com certeza a ver que a luz vai o quê? Dissipar. A luz vai o quê? Eliminá-la. Então naquele momento eu creio que aquele homem estava ajoelhado diante de Jesus, mas ali manifestou o que? Satanás, manifestou os demônios. Então veja aqui, amado, versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. O que Jesus falou? Espírito imundo, saia desse homem. Jesus não falou que espíritos imundos saiam desse homem. Será que Jesus não sabia que tinha uma legião naquela vida? Sabia, porque Jesus conhece eu e você mesmo antes que a gente viesse de nascer, mesmo antes que a gente estivesse na barriga da nossa mãe. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui? Ter discernimento de espírito. Eu não sei quantos amados já viram pessoa muitas vezes é chamada para expulsar um demônio. E muitas vezes a pessoa fica quase o dia inteiro expulsando o demônio e o demônio não sai. Por que será que não sai? Porque não tem só um demônio. Porque tem vários demônios.
Jesus, será que não seria capaz de expulsar aqueles demônios de uma vez só? Sim. Então por que Jesus mostra para a gente isso? Porque muitas vezes ele quer brincar com a gente. Muitas vezes ele quer nos cansar. Mas quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, quando nós somos homens e mulheres de Deus, nós vamos expulsar em nome de Jesus, e vai sair um demônio, vai sair uma legião, vai sair a quantidade de demônio que estiver naquela vida, porque o nome de Jesus é poderoso e Ele é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Legião. Eu tenho certeza que a maioria dos amados aqui conhece, sabe, a quantidade que é uma legião. A legião é cerca de 6.000, no caso aqui, 6.000 demônios. Já pensou uma pessoa com 6.000 demônios, amados? Um demônio já faz coisa terrível na vida da pessoa. Imagina 6.000. É por isso que aquele homem não tinha vontade de ir para a sua casa. Aquele homem não tinha vontade de ir para os seus familiares. Aquele homem certamente não trabalhava, porque o inimigo da alma dele naquele momento não deixava. Levava ele para os montes, levava ele a se ferir, levava ele que dormir em sepulcros. E hoje não é diferente. O meu Satanás, os meus demônios que existiam há 2.000 anos atrás, existem hoje, amados. E eu quero te falar que o demônio ele não cansa, porque ele é espírito. E demônio ele não vai atacar você quando você está buscando o Senhor, quando você está fervoroso. Ele é covarde por excelência, e ele só vai tentar alguém para derrubar, para cegar a vida quando essa pessoa está fraquinha. Porque quando você está forte, ele vai ser fulminado pelo Santo Espírito de Deus. Porque se ele chega próximo de você, o Senhor vai eliminá-lo. Porque a luz que emana de Cristo está em ti, está em mim. Então, amado, é por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos ter, orar sem cessar. Deus está vigilante, Deus está vigiando a todo momento. Todo momento. Tem alguns que falam, Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele te salvou. E você está salvo para sempre. Infelizmente, amado, não é dessa maneira, não. Jesus, ele morreu lá na cruz por mim, por você, para me salvar e para te salvar. Mas eu tenho que continuar na perseverança. Eu tenho que continuar o quê? Tenho que continuar a falar, eu sou salvo. E quero continuar salvo. E para que isso aconteça, eu tenho que aprender cada vez mais com o meu Senhor. E esse meu Senhor chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém? Bom, aqui nós podemos ver o quê? Que aquela legião roubou a Jesus, que Jesus não, o quê? Mandasse eles para o abismo, mas que Jesus mandasse, deixasse que eles o quê? Fossem habitar nos porcos. O Espírito, seja o Espírito de Deus, o Espírito imundo, ele tem que estar habitando em algum corpo. Ele tem essa necessidade. Então, eles pediram para que Jesus deixasse eles o quê? Habitar no corpo dos porcos. E Jesus o quê? Permitiu. Então, vamos supor que, na verdade, aqueles que estavam ajoelhados ali, naquele momento, aos pés de Jesus, eram os demônios. O demônio o quê? Muitas vezes ele chora, ele fala com o sino, né? Eles pediram ali a Jesus com jeito, com carinho, com humildade. Mas Jesus conhece o coração, Jesus conhece o profundo, o oculto, o escondido. E Jesus sabia que aqueles demônios jamais iriam andar no caminho que é reto, que é o caminho do Senhor. Então Jesus até permitiu que eles fossem o quê? Adentrasse no corpo dos porcos. Mas qual que foi o destino deles? Foi o abismo. Então Satanás e os demônios, amado, o medo deles terrível é de ser mandado para o abismo. Oh, glória a Deus. Mas o Senhor me deu autoridade. O Senhor deu autoridade para você, para usar o santo nome de Jesus.
E esse nome é poderoso. Esse nome, amado, quando a gente utiliza esse nome com a fé, com aquela perseverança que Deus é na nossa vida, porque nós somos seres escolhidos por Deus, não há Satanás que possa vencer. Amém? Amém. Continuando, amados. Então aqui nós vimos o quê? Que aqueles porcos caíram no despenhadeiro e que, com certeza, foi algo assim que abalou aquela cidade, ao ponto de chegar certamente ao ouvido daqueles que eram principais, não sei se era prefeito, se era governador, porque na verdade ali nós temos Decápolis que era um conjunto de cidades que ficava perto de quem? De Gadara, a região onde habitavam os gadarenos. E quando Jesus fez aquela maravilha na vida daquele jovem, todos ficaram o quê? Maravilhoso. Assustados, porque morreram vários porcos, cerca de 2.000 porcos morreram. E a gente pode observar que ali era uma cidade onde criavam o quê? Porcos. E a gente pode também analisar essa palavra, se criavam porcos, não eram judeus. Se criavam porcos, eram pagãos, eram pessoas que não adoravam o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E Deus ficaram preocupados e chegaram a convidar Jesus para que ele saísse daquele lugar. Mas antes disso, o que aconteceu com aquele jovem que era endemoniado, com aquele jovem que tinha cerca de 6.000 demônios na sua vida? O que aconteceu com aquele homem? O que aconteceu com aquele moço? A palavra de Deus diz aqui que ele o quê? Se tornou um jovem o quê? No seu juízo normal e perfeito. As pessoas começaram a enxergar ele próximo de Jesus ali. O quê? Todo sujo, todo rasgado, com o cabelo todo sem pentear? Não. As pessoas viram ele junto de Jesus o quê? Cheiroso, com a roupa bonita, e o que mais? Com seus cabelos penteados, e eu creio que ali querendo aprender mais e mais de Jesus. Aí você vai olhar a palavra dele, vai falar o quê? E quando Jesus foi convidado, elegantemente Jesus, não queremos a tua presença, você faz mal para a nossa vida, então sai do nosso meio. Quando Jesus foi convidado gentilmente dessa maneira para sair dali, o que aconteceu? Aquele rapaz sentiu vontade também de ir com Jesus. Mas Jesus levou ele? Não. Jesus falou: fique, fale dessas coisas que aconteceram na sua vida. Fale primeiramente na onde? Na sua casa. Eu creio que aquele jovem não falou só da sua casa, mas ele saiu por aquelas 9 outras cidades que tinha ali. Ele começou a falar das maravilhas que Jesus fez em sua vida. E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: você tem falado das maravilhas que eu tenho feito na tua vida? Muitas vezes você tem algo assim maravilhoso, mas só o fato de você estar sentado aqui nessa noite significa que as misericórdias do Senhor se renovou na sua vida. Mais um dia de vida te deu, então motivo mais que suficiente para que eu e você venhamos agradecer a Deus. Aliás, nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas, não só pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, mas até mesmo por aquelas coisas terríveis que acontecem na nossa vida, porque quando acontece algo terrível, acontece que tem uma doença, é ali que nós começamos a lembrar que existe um Deus e que nós somos dependentes desse Deus. É ali que a gente começa a conversar com Deus, porque muitas vezes, amado, quando temos dinheiro no bolso, quando a gente está sadio, a gente não tem tempo para Jesus. Foi falado aqui nessa noite do dízimo. Dízimo, o Senhor exige 10%. Mas será que é só do dinheiro? Não, amados. Deus está para mim, para você 24 horas.
Será que estou dizimando a Deus o tempo que Ele me dá? Muitas vezes a pessoa não tem tempo para Deus, 10 minutos para Deus, meia hora para Deus parece que é muito. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde, à noite, e não é proibido fazer isso. Mas tem gente que trabalha de dia, de tarde, de noite, e não tem um minutinho para Jesus. A gente elabora uma coisa, o nosso Espírito Santo de Deus, já colocando outras coisas na nossa boca. A palavra de Deus diz assim: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? É proibido trabalhar? Não. É bom trabalhar. Porque eu creio que Deus não quer ninguém inútil. Eu sempre falo para as pessoas, amado, aquilo que você pode fazer, faça. Agora, quando você não pode fazer, quando é impossível para você, quando é impossível para o ser humano, existe um Deus, e para Ele nada é impossível. Ele é especialista exatamente naquilo que é impossível. Eu não sei o que está sendo impossível na tua vida, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus fiel. E antes de você morrer, pode ter certeza que Ele há de cumprir na tua vida. Muitas vezes clama ao Senhor, Ele cumpre aquilo na nossa vida rapidamente. Muitas vezes demora. E aí muitas vezes ele começa a ficar o quê? Mas Deus, Ele me abandonou. Deus, Ele não está ouvindo a minha oração. Eu quero te falar do nosso Deus. Ele não está com os seus ouvidos agravados. Não está com a sua mão bonita. Ele está com o ouvido, está ouvindo o meu clamor. E Ele está com a mão estendida. Caso você caia, caso você está fraquinho, dê a mão para Jesus nesse momento, porque está estendida a mão do Senhor. Ele quer te levantar. Ele quer te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse lugar aqui, ó, dos Gerasenos, era o lugar onde criavam porcos. Nós percebemos aqui que era um lugar onde não queria Jesus. Porcos eram criados por pessoas que não adoravam o Deus vivo. Porque porco é o quê? É aquele que come imundícia. É aquele que come de fruto se tiver jogado aqui. Ou seja, ele come qualquer coisa que é imunda. Ainda hoje, você vai falar, tem um monte de porco aí, sadio, criado, bonitinho, mas continua sendo um animal imundo. Se você quer comer, tem que comer, coma. Mas se você acha que não vai comer, é melhor que não coma. Porque sabemos que até a própria ciência diz que a carne de porco é uma carne perigosa. Porque eu conheço pessoas, e já vi pessoas morrendo com a solitária alojada no cérebro. Mas aí é Ele, Deus, você e Deus. O nosso Deus é um Deus do quê? Democrático. Deus não faz você fazer nada ali, forçadamente. Deus, Ele sempre faz um convite. Filho meu, vinde a mim. E se você deixar Ele entrar quando Ele está batendo na tua porta, Ele entra, ceia contigo, e eu creio e tenho certeza que a tua vida vai ser abençoada. Agora nós vamos ver uma coisa aqui. Por que será que essa cidade dos Gerasenos era desse jeito? Por que será que essa cidade, ou seja, Decápolis, as 9 outras cidades que formavam o quê? O conjunto de 10, por que eles praticavam esse tipo de coisa? Por que eles não adoravam o Deus vivo? Será que tem um porquê? Tem. E quando nós meditamos nessa palavra, amados, o Senhor colocou no meu coração Campo Grande. Campo Grande, se não me falha a memória, é considerada a segunda cidade em divórcio. Por que será? Será que tem um motivo? Com certeza tem. Aqui nós temos algo tremendo da parte de Deus, que Deus mostra para mim e para você, para que nós não devemos cair nas ciladas do inimigo, para que nós continuemos perseverantes, não quando a gente é novo, mas mesmo quando a gente é velhinho, lá de 90 anos, vou profetizar na tua vida em nome de Jesus, que você vai chegar a 90 anos, e muito mais tem gente aqui que vai chegar.
Senhor, é o meu Redentor, é o Senhor da minha vida. O Senhor, Ele me colocou na face da terra para fazer diferença. E mesmo eu nem consegui falar direito, mas eu vou continuar falando de Jesus. Amém? Amados, eu quero ler com vocês aqui rapidamente o livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Aí você vai falar, pastor, o que isso tem a ver com essa palavra? Você vai entender, porque o Espírito Santo de Deus ele vai dar o discernimento para você. Eu não te convenço de nada, mas o Espírito Santo de Deus ele faz eu e você compreender. Ele nos dá o discernimento. Assim diz a palavra de Deus. 1 Reis 11, versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou. Amém? O que tem a ver essa palavra, amados, com aquilo que nós estamos aqui meditando? Ali a região consagrada a entidades daquele lugar, onde viviam os gadarenos. Aquelas outras 9 cidades eram consagradas aos demônios. E a palavra de Deus diz aqui que Salomão, o homem que pediu a sabedoria de Deus, que não pediu riqueza, mas pediu a sabedoria de Deus, esse homem, na sua velhice, Satanás fez isso na vida dele. O que é isso, amados? Chocado. Satanás muitas vezes quer tirar nossa atenção. Quando nós estamos olhando para Jesus, quando o nosso foco é Jesus, quando o nosso objetivo é Jesus, ele faz aqui. Ele começa a fazer um chocado na nossa vida, ele começa a tirar a nossa atenção de Jesus. E não foi diferente com Salomão. O diabo usou o quê? Mulheres que não adoravam o verdadeiro Deus para tirar a atenção dele do quê? De servir o verdadeiro Deus. Ele começou a servir a outros deuses, os deuses dos amonitas. Ele começou a servir os outros deuses, amados. Os deuses do quê? Dos amonitas, dos moabitas, dos sidônios, dos hetitas. Da palavra de Deus diz que nós não devemos servir a 2 senhores, porque se nós não agradar um, Deus vai agradar o outro. E a palavra de Deus diz também que nós devemos o quê? Adorar somente a quem? Ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Lembra que o gadareno se feria com pedras? E quando a gente se perde, sai o quê? Sangue. Nós sabemos que na macumbaria, feitiçaria, na magia negra e outros, muitas vezes é oferecido o sangue para quem? Para as entidades. Eu creio até mesmo que aquilo não se feria para tomar o próprio sangue. Não está escrito aqui, mas é bem possível que isso acontecia. Porque ele estava o quê? Ele estava tomado por demônios. Aquele lugar era o lugar onde as pessoas adoravam os demônios. E nós estamos aqui para adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Então aqui nós podemos ver que Salomão viveu naqueles lugares, naquela região. Ele podia fazer a diferença naquele lugar, amados? Podia sim, porque ele conhecia o verdadeiro Deus, porque ele conhecia que só o Senhor é Deus. E a palavra de Deus diz que onde a gente colocou o pé,
abençoado será. Onde não serve a ação de Deus, vai acontecer milagre, vai acontecer, vai fazer a diferença. Por que nós vamos fazer a diferença? Porque nós temos um Deus vivo. Não é um Deus que tem ouvido e não ouve, não é um Deus que tem olho e não vê, não é um Deus que tem mão e não apalpa, não é um Deus que tem nariz e não cheira. O nosso Deus tem a mão e está estendida para me erguer e para erguer você. O nosso Deus está olhando para mim e para você. O nosso Deus tem ouvido e não está gravado. Então o Senhor está nos ensinando: jamais saia dos caminhos do Senhor, que são retos. Por mais que falar ali